Então vamos lá. Muito legal. Desculpa aí, Breno, invadir o seu horário aqui, mas acho que foi por uma boa Não, não, causa, não, né? foi ótimo. Deu tempo de eu tomar café da manhã, que hoje eu fui dormir muito tarde, quase que eu acordei sem tempo de tomar o café. Então, só eu passar os comentários que eu não li aqui, Rádio Proletário dizendo que o Afeganistão tinha um dos maiores IDHs no início do século XX. O Cláudio Alves pergunta qual estado que o Thiago vai se candidatar, é São Paulo. O Zukov também dizendo que ele é importante na solidariedade a Cuba. E os comentários que tinham ficado aqui do debate anterior, dizendo que a economia sem política não passa de contabilidade, a inflação vem do 1,3 de juros da Faria Lima. Marco Freitas, Bozo fazia pronunciamento quase toda semana, mesmo sem ter nada para dizer. Lula deveria usar mais cadeia de rádio e TV, pautando a mídia, né? Ou mesmo lives, né? E Micheline Cruz, bancos oferecem juros mais baixos para quem faz consignado com seguro, uma forma de empurrar seguros, pois não há inadimplência, né? Micheline, os seguros para funcionários públicos, onde não tem inadimplência, já li. E aqui, Parará, a Maria Nilda dizendo que a CIA vai atuar aqui. Breno e Daphne, saiu a pesquisa BTG também hoje, né? Mostrou um quadro que o Lula lidera no primeiro turno, apertado no segundo, né? Contra o Flávio Bolsonaro, que curiosamente foi a Argentina para declarar apoio ao sionismo, né? E apoio incondicional ao Estado de Israel, independente do genocídio, e também a promessa de implantar no Brasil o neoliberalismo catastrófico do Javier Milei, né? Então o Flávio está fazendo um striptease, Breno. Queria te ouvir sobre isso antes de passar para a Daphne conduzir, porque realmente está muito claro, né? As pessoas sabem o que ele quer fazer no Brasil. Diga lá, Breno. Olha, é uma lógica, né? Embora eles sejam um tanto atrapalhados, e como dizia o Napoleão Bonaparte, o inimigo não deve ser interrompido quando está errando. Tem uma lógica que é cristalizar os valores pelos quais eles construíram a base social e eleitoral do bolsonarismo nos últimos 10 anos. Então, esses vínculos com os Estados Unidos, o apoio a Israel e assim por diante, né? O discurso da segurança pública, eles vão resgatar os elementos de identidade da base social, porque eles estão enfrentando um problema que é um conjunto de crises, pequenas, médias e grandes, que está abalando essa base social. O vídeo da Michelle é um abalo na base social do bolsonarismo. Né? O escândalo do filme do Azarão, o financiamento de Daniel Vorcaro, também abalou a própria base do bolsonarismo. Eles precisam recompor essa base, eles precisam manter essa base compacta, que é a primeira tarefa de qualquer candidato numa eleição muito polarizada. A sua base tem que estar muito compactada, você não pode vazar. Para você poder conquistar os chamados eleitores independentes ou eleitores pendulares, que finalmente vão decidir as eleições, a tua base tem que estar compactada. Isso vale para o Flávio Bolsonaro, isso vale para o presidente Lula, a compactação da base. Como é que ele opera para compactar a base? Reforçando os elementos de identidade ideológica com os quais sempre operaram. Né? Aquilo que para nós parece escandaloso, para eles é vitamina. É. Né? E é escandaloso, efetivamente. Mas Né? para eles é vitamina. A gente. Chega a ser repugnante, né, Brano? É Mas que enfim. nós achávamos há 10 anos atrás, eu acho que tem que desconstruir esse paradigma de análise, que existia um conjunto de valores civilizatórios comuns. Bom ponto. Não existem esses valores civilizatórios Existem os comuns. eleitores da barbárie, né? Essa é a grande questão. Houve uma desconstrução desses valores civilizatórios comuns, eles jamais existiram. Então, aquilo que. Não tem uma música que fala isso? Aquilo que para nós parece bonito, feio, para outro é bonito. É Isso. uma canção que fala isso. Então, esses valores podem parecer absurdos para a esquerda, mas para a direita bolsonarista, eles são referências de identidade. Né? São Não, referências de identidade. é isso. Daphne, passo a bola para você. Vamos torcer Obrigada, para o amigo. Brasil daqui a pouquinho. E o Sebastião, se tornando membro, amizade aqui, a gente agradece bastante. Valeu, Breno. Valeu, Daphne. Obrigado a todos vocês aí. Valeu. Valeu, gente. Dentro desse cenário, né, Breno, do Flávio Bolsonaro dizendo que o Brasil vai ser irmão de Israel e tudo mais, e vídeo de Michele, o Marcelo Zero, que é nosso colunista aqui, falou da generosa oferta do candidato Flávio Bolsonaro, que foi registrado oficialmente em carta do Marco Rubio, para oferecer ao atual governo dos Estados Unidos uma equipe de transição. Não sei se você viu essa notícia que a gente
enfim, debateu aqui na TV 247 durante o final de semana. Para o Marcelo Zero, a continuidade da candidatura do Flávio põe em risco a soberania e a democracia do Brasil. Como é que você viu esse combinado aí de Flávio com Marco Rubio e o que isso significa? Isso já estava no script, né? Basicamente, uma das bandeiras do bolsonarismo é a sua proximidade com os Estados Unidos e particularmente com a Casa Branca. Na verdade, as eleições de outubro são Lula contra Marco Rubio ou Lula contra Donald Trump. Essa que é a eleição. Não é? Flávio Bolsonaro no Brasil, como Casti no Chile, ou Espriella na Colômbia, ou Milei na Argentina, eles são prepostos da Casa Branca. Eles fazem parte da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, cujo acrônimo em inglês é NSS, 2025. Não é? Fazem parte da doutrina Monroe. Eles são peças do tabuleiro da Casa Branca. Eles não são candidaturas nacionais legítimas. Eles são braços, tentáculos. Esses candidatos da extrema-direita são braços, são tentáculos da Casa Branca. Não é? Então não há nenhuma surpresa nisso. Nenhuma surpresa. Não é? Flávio Bolsonaro se viu diante de um problema eleitoral quando surge o relatório demandando tarifas punitivas ao Brasil por conta de reivindicações de empresas norte-americanas sobre o sistema financeiro, lei-se PIX, sobre outras regras comerciais. Isso, eleitoralmente, eles sabem que é ruim a existência dessas tarifas adicionais. Isso compromete eleitoralmente o bolsonarismo. Ele tentou um movimento. O movimento foi de demandar a Marco Rubio que essas tarifas não fossem aplicadas, de tal maneira que ele, Flávio Bolsonaro, pudesse aparecer como herói na foto, o homem que impediu o aumento das tarifas. Né? Mas a Casa Branca pensa primeiro nos seus interesses e na sua estratégia, e depois na dos seus vassalos. Então você tem ali um impasse. O Marco Rubio resolveu esse impasse falando numa transição para resolver os problemas depois que Flávio Bolsonaro eventualmente vencer as eleições. Não cedeu a demanda do Flávio Bolsonaro com um compromisso de eliminar ou suspender esse aumento tarifário ou rechaçar, porque ele não está ainda em vigência. Não é? Ele é uma orientação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para que seja aplicado. Ainda não está em vigência essas tarifas. Marco Rubio até diz na carta que isso não era uma responsabilidade do Departamento de Estado, que não estava ao seu alcance tomar decisões a esse respeito, mas fez uma carta uma carta amistosa, uma carta de apoio a Flávio Bolsonaro, nitidamente uma carta de apoio. Marco Rubio é um expoente da extrema-direita há muitos anos, desde que foi eleito senador na Flórida, aliás, até antes, mesmo quando ele era deputado estadual ali na Flórida. Ele chegou a ser também, acho que, presidente da Assembleia Legislativa da Flórida. Ele sempre foi um homem vinculado ao exílio cubano, sempre foi vinculado ao exílio venezuelano, a esse exílio da oposição de direita nos Estados Unidos, tanto da Venezuela quanto de Cuba. Ele sempre foi um articulador dessa extrema-direita latino-americana. Há muitas acusações contra Marco Rubio de corrupção, de desvio de recursos das distintas verbas que os Estados Unidos dedicam à desestabilização de governos de esquerda na América Latina, especialmente que dedica à desestabilização da Revolução Cubana. E ele foi montando, ao longo de um tempo já longo, um arquipélago de relações, como a que ele tem com o bolsonarismo, mas que representam seus grandes aliados na América Latina, e o bolsonarismo faz parte, repito, desse arquipélago. Então não há nenhuma novidade nisso. Está dentro do script. E eu acho que, do ponto de vista da candidatura do presidente Lula, ele o tem feito com constância, deve se caracterizar bastante isso. A gente tem que sair de um discurso incompreensível para a sociedade brasileira. Esse discurso de democracia ou fascismo ele é incompreensível. Mas o discurso nação e imperialismo hoje é muito compreensível.
O discurso entre os defensores da pátria e os inimigos da nação, ele é compreensível. O discurso de democracia e fascismo, ele é muito abstrato, porque não há um risco fascista real, é um risco fascista potencial, porque a democracia também não serve de muita coisa para a vida das pessoas, as pessoas comuns não acham que democracia tem ajudado lá muito suas vidas, é uma conversa para 5%, democracia e fascismo. Tá? A conversa central, eu acho que é nação e imperialismo. Muito bom. Não, você disse que esse script já é conhecido, né? Me lembra o Carlos Lacerda, esse alinhamento automático do Flávio com os Estados Unidos, oferecendo, abrindo todas as portas aqui. O Lacerda que fez a mesma coisa e depois foi golpeado. Enfim, eu espero que o Flávio Bolsonaro não tenha nem tempo de chegar lá para ser golpeado depois. A tradição da direita brasileira, depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é uma tradição entreguista, com exceções. Né? Você teve, em um momento ou outro, experimentos de direita nacionalista. No período integralista, era um nacionalismo vinculado ao nazifascismo europeu, né, com Plínio Salgado. Você teve algum experimento nacionalista no período do regime militar com Ernesto Geisel, quando as relações militares com os Estados Unidos foram rompidas. Né? Veja só que Ernesto Geisel rompe relações militares com os Estados Unidos em 1977. Né? Mas foram experimentos marginais. Na essência, a direita brasileira, no pós-guerra, no caso do integralismo, é pré-segunda guerra. Né? No pós-guerra, a direita brasileira é uma direita entreguista, ou seja, ela é muito vinculada aos interesses norte-americanos na região. Né? É da sua tradição, você lembrou Lacerda. Lacerda, embora tenha tido uma origem na esquerda, está para sair certamente excelente biografia do Mário Magalhães sobre o Carlos Lacerda. Vai ser lançado, se não me engano, agora em agosto ou setembro. Há 10 anos ele pesquisa Carlos Lacerda, depois de ter pesquisado por 10 anos Carlos Marighella e ter nos entregue uma biografia sensacional do dirigente, do líder revolucionário, ele agora prepara uma biografia de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um homem de esquerda, foi um dirigente da Juventude Comunista, foi o homem que lançou Luiz Carlos Prestes como presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que organiza a insurreição de 1935. Carlos Lacerda foi um dirigente da Juventude Comunista. Aliás, ele foi professor das escolas de formação do Partido Comunista na clandestinidade dos anos 30. Minha avó foi aluna do Carlos Lacerda, ela era amiga do Carlos Lacerda. A minha mãe acertou um ovo no Carlos Lacerda, quando era do movimento estudantil. Claro, Eu acho que é por isso que o pessoal ficou com raiva dele depois. Claro, né? Ele transita para a direita, né? Carlos Lacerda se transforma num homem da direita, e era uma direita entreguista. A direita reivindicava isso não é uma novidade do bolsonarismo, né? Era havia uma reivindicação dessa direita entreguista acerca das suas relações com os Estados Unidos. Isso que Flávio Bolsonaro faz de demandar pressões, tarifas, sanções, agressões ao Brasil, Lacerda já fez no passado. Durante o governo de João Goulart, Lacerda foi se reunir com Kennedy para exigir de Kennedy, para pedir a Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, bloqueio, sanção, impedir que o Brasil tivesse acesso a recursos internacionais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A mesma coisa, não é uma novidade. O bolsonarismo não é propriamente um ponto fora da curva na direita brasileira. Ele é uma extrapolação mais tosca do que sempre foi a direita brasileira, incluindo a direita liberal, entreguista, safada, vinculada aos interesses norte-americanos. É isso aí. Bom, no meio disso tudo, deixa eu só agradecer aqui o superchat. Betamin, realmente o forte da extrema-direita não é inteligência. O Marco Rubio, com essa declaração, afunda ainda mais o 01. E, justamente, né, falando sobre afundar ou não afundar, eu queria falar dessa dessa pesquisa que saiu, que foi divulgada hoje, na segunda-feira. É a pesquisa BTG Nexus, após o caso do Jacques Wagner, sendo associado aí ao escândalo do Banco Master, após também a
o vídeo da Michelle Bolsonaro. O Lula lidera no primeiro turno e vence todos os cenários do segundo turno, segundo a pesquisa BTG Nexus. Ela mostra o presidente Lula com 42% contra 34% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, né? Eu posso abrir aqui. Eu estou com um probleminha para compartilhar as minhas imagens, não sei se eu vou travar, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Acho que foi, né? Então tá aí, olha, Breno, intenção de voto primeiro turno, Lula 42, Flávio Bolsonaro 34, e intenção de voto no segundo turno, Lula 47 e Flávio 44, sendo ele, né, a pessoa que está no segundo turno, se ele não desistir nem nada, ele que alcança um número maior. Se fosse o Zema, seria 38, se fosse o Caiado, 39, se fosse o tal do Renan Santos, 36. Como é que você avalia essa pesquisa? Eu sei que você não gosta muito da leitura das pesquisas, mas, enfim, a gente... Não é um problema de não gostar da leitura das pesquisas. Quer dizer, eu tenho... Vamos dizer, eu trabalho com a ideia de que hoje, atualmente, são muitos os institutos que fazem pesquisas, né? Uhum. Então, eu prefiro me ater às análises pormenorizadas dos institutos mais tradicionais, que hoje são basicamente Datafolha, Quest e o IPEC, né, o antigo IBOP. São os institutos com maior tradição. Há outros que também vão ganhando espaço e que também devem ser analisados, mas, basicamente, eu tenho feito um acompanhamento mais detalhado dos 3 maiores. Agora, essa pesquisa BTG Nexus, que saiu hoje, está em linha com as pesquisas todas que têm saído nos últimos 10 dias. Né? A situação eleitoral do presidente Lula é melhor do que era até maio, embora o sangramento de Flávio Bolsonaro por conta do caso Vorcaro tenha se distancado. Estancou. Ele não está mais sangrando. Ele sangrou e perdeu. Perdeu, basicamente, sem que o presidente Lula ganhasse os votos. Não é? O presidente Lula ganhou só uma parte dos votos que Flávio Bolsonaro perdeu, por um deslocamento dos eleitores independentes ou eleitores pendulares, que são esses eleitores que não estão nem com um polo nem com outro. Houve um deslocamento favorável ao presidente Lula. Essa pesquisa mostra aquilo que já se sabia nos últimos 10 dias. Retomo. Primeiro, que nós vamos ter uma disputa que vai para o segundo turno. Quer dizer, a ideia de que as eleições possam ser resolvidas no primeiro turno, pelos números disponíveis, ela não tem maior probabilidade. Tá? É muito difícil, muito difícil que a eleição se resolva no primeiro turno. Tá? O presidente Lula ele tem um teto muito próximo do piso. Né? Você vê que o presidente Lula transita do primeiro para o segundo turno de 42 para 47, o que é razoável, porque não existe nenhum outro candidato de esquerda, né? Nenhum outro candidato de esquerda forte. Na maior parte das pesquisas, só pontuam, além do presidente Lula, candidatos de direita. Então, é normal que Flávio Bolsonaro cresça mais que o presidente Lula entre o primeiro e o segundo turno. O presidente Lula, do primeiro para o segundo turno, não tem muitos aliados a agregar, né? Ele vai ter que roubar um pouco do voto de outros candidatos de direita que, eventualmente, não queiram apoiar, eleitores que não queiram apoiar Flávio Bolsonaro. Todos esses candidatos da direita apoiarão Flávio Bolsonaro. Tanto Ronaldo Caiado, quanto Renan Santos, quanto Romeu Zuma, eles vão se juntar no segundo turno para tentar derrotar o presidente Lula. O presidente Lula vai ter que fatiar um pedaço dos seus eleitores, dos eleitores desses candidatos de direita, e consegue subir sobre sua própria votação alguma coisa como 10%, né? De 42 para 47 é uma subida de 10%. Enquanto que o Flávio Bolsonaro, apoiado pelo resto da direita, ele vai subir de 34 para 44, o que é uma elevação de 1/3, de 35% dos votos. Tá? Então, esse é um cenário no qual o presidente Lula está matematicamente na frente de Flávio Bolsonaro, por essa pesquisa. A pesquisa do Datafolha dá uma folga um pouquinho maior para o presidente Lula, dá 4 pontos de vantagem. Essa pesquisa dá 3 pontos de vantagem no segundo turno. Agora, é aquela história, né? A pesquisa do segundo turno ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque na eleição real, a decisão concreta de primeiro turno incide sobre o segundo turno.
E aqui a gente não tem essa incidência, porque a pessoa está sendo perguntada antes da campanha eleitoral, antes de ter havido o primeiro turno. Então é uma abstração, né? Nem sempre é uma coerência entre o primeiro e o segundo turno, muito menos com tanta antecedência da campanha eleitoral. Eu continuo achando, Daphne, para concluir, que o cenário eleitoral agora é mais favorável ao presidente Lula do que o era ali por abril, até o final de abril. É um cenário melhor. Né? O caso Vorcaro desgastou Flávio Bolsonaro, suas relações com os Estados Unidos também. Né? Então, é um cenário melhor. O presidente Lula hoje tem uma situação um pouco mais confortável. Agora, vai ser uma eleição dificílima, de extrema disputa. De extrema disputa. Vai ser uma eleição talvez mais acirrada do que a de 2022. Nós vamos chegar no segundo turno no pau a pau, ou seja, com as duas candidaturas ladeando, com as duas candidaturas muito próximas uma da outra. Essa é a minha, digamos assim, minha expectativa em relação ao que as pesquisas vão construindo. Claro, se novos fatos vierem a ocorrer daqui até as eleições, e novos fatos sempre podem ocorrer, que talvez esse cenário se altere, não é? Mas é um cenário muito calcificado. O país está muito polarizado e vai criando uma crosta através da qual não passam as informações de maneira substancial. Ou seja, o que acontece de ruim ou de bom para cada uma das candidaturas não tem muita incidência eleitoral. Você tem uma certa incidência sobre esses eleitores independentes. Quanto por cento são os eleitores independentes? O cálculo que se faz é que eles são de 2% a 5% do eleitorado. Uma fatia pequena, que vai decidir a eleição. Mas é uma fatia pequena. E é uma fatia, essa sim responde ao noticiário, né? Responde aos fatos, responde aos escândalos, responde às acusações. O PT vai ter um teste agora, o presidente vai ter um teste, embora seja uma questão mais marginal, que é a repercussão do caso Jacques Wagner sobre as intenções de voto do presidente. Eu não vi detalhadamente ainda a pesquisa do BTG Nexus, a data, se ela já incorpora o caso Jacques Wagner nesse processo. Né? E, olha, é levantamento em dia 26 e 28 de junho, então, sim, já incorporou. 26 a 28 incorporou. Então, afeta muito pouco. O eleitorado do Flávio Bolsonaro também não foi afetado de uma maneira dramática com as denúncias do Vorcaro. Claro, o caso Jacques Wagner é muito lateral, né? O caso Vorcaro com o Flávio Bolsonaro atingiu o próprio candidato. Essa situação com o Jacques Wagner é uma situação lateral, muito mais confusa, muito mais ambígua, não tem clareza de provas e indícios, como no caso do Flávio Bolsonaro. Né? É uma outra situação, mas você vê, não pega. É preciso ver como essa pequena fatia do eleitorado vai se comportar. E isso gera uma contradição para as campanhas eleitorais, porque, ao mesmo tempo em que você tem que disputar os eleitores independentes, você tem que mobilizar a sua base social. Veja as dificuldades do Flávio Bolsonaro. Eles sabem, como o PT sabe, que quem decidirá as eleições será essa fatia de eleitores independentes, de 2% a 5% do eleitorado. Mas ele é obrigado, nesse momento em que a candidatura dele enfrenta problemas, desde maio a candidatura dele enfrenta problemas, ele é obrigado a reunificar, a compactar sua base social. E ele extrapola com valores, símbolos e gestos que ofendem o eleitor independente, que não atraem o eleitor independente, mas que são importantes para ele recoesionar sua própria base social. Essa contradição o presidente Lula também vai enfrentar. Gestos que coesionem sua base social. O que é sua base social? Maior radicalidade no enfrentamento com os Estados Unidos, maior radicalidade no enfrentamento do modelo neoliberal, maior radicalidade nas propostas de reforma do país, a sua base social, que é uma candidatura mais à esquerda. Agora, uma candidatura mais à esquerda pode perder eleitores independentes. Por outro lado, o movimento do presidente Lula para conquistar esses eleitores independentes que magoem sua base social, que dividam, que confundam sua base social, pode representar uma perda de energia na campanha eleitoral. Então, é uma contradição complexa essa, você administrar sua base social e lutar pelos eleitores independentes. Não é a mesma gramática.
Não é a mesma gramática. É a mesma gramática, pode ser a mesma gramática quando você está na oposição. Então, na campanha de 22, o presidente Lula teve facilidades para construir uma campanha, todos contra Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro era muito ruim, porque o governo Bolsonaro tinha herança de reformas ultraliberais, porque o governo Bolsonaro tinha herança, fundamentalmente, tinha a herança dos 700 mil mortos na pandemia. Então, dos eleitores independentes até a base social de esquerda, foi razoavelmente simples constituir uma muralha. Uma muralha que, com dificuldade, ganha de Bolsonaro, mas Bolsonaro era o presidente, ele teve a seu favor uma série de recursos próprios a quem exerce a presidência em campanha de reeleição. Mas ganhou-se de Bolsonaro. Quando se é governo, é mais difícil construir essa muralha. É mais difícil construir essa muralha. Veja o que aconteceu na Colômbia. Petro tem um governo bem avaliado, a disputa na Colômbia é muito polarizada, como no Brasil. Ivan Cepeda aumentou sua votação em relação a Petro. Ivan Cepeda, no segundo turno de 2026, teve 1 milhão de votos mais do que Petro teve no segundo turno de 2022. Ainda assim, perdeu a eleição. Por que perdeu a eleição? Numa campanha muito polarizada, as chances de você unificar a tua base social com os eleitores independentes, ou com parte deles, é mais difícil. É mais difícil. Então, nós vamos ter uma disputa muito acirrada. Só um último dado, né? As mulheres, nessa pesquisa que saiu hoje, dão ampla vantagem ao Lula em eventual segundo turno contra o Flávio Bolsonaro. Como é que você viu ali a tentativa da Michelle de marcar o território dela e com aquele discurso, entre aspas, muitas aspas, feministas, mas dizendo que ela organiza as mulheres, enfim, da direita e tudo mais. Você acha que teve algum efeito o vídeo da Michelle? E qual seria também o objetivo dela? Porque ficou todo mundo sem saber o que foi aquilo, né? Não sei se Olha, você... há duas hipóteses, né, principais que eu conheço sobre isso. Eu não tenho informações, então eu vou trabalhar com hipóteses. Sim. Uma hipótese, ela quer o lugar do Flávio Bolsonaro. Essa é uma hipótese. Então, ela atira para matar no momento em que o Flávio Bolsonaro podia começar a se recuperar, no cálculo de Michelle Bolsonaro, poderia começar a se recuperar em função do caso Jacques Wagner, ou seja, o caso Jacques Wagner poderia abrir um espaço de crescimento de Flávio Bolsonaro. Ela ataca nesse momento e teria como objetivo desestabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro para que fosse reaberta a escolha do candidato de direita e ela se apresentasse para essa função. A segunda hipótese é que ela queria forçar Flávio Bolsonaro a abrir espaço para certas candidaturas, para certos nomes que são mais vinculados a ela, com os olhos postos, não em 2026, mas em 2030. Ou seja, então, isso teria a ver com a discussão de quem vai ser o vice-presidente de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, tem a ver com certas candidatas ao Senado, com certas alianças a governos estaduais. Não é? Então, ela quis ganhar espaço. Essas são as duas hipóteses principais. O que me chama a atenção é assim, Michelle Bolsonaro teria agido como agiu, com os danos que provocou, sem a aquiescência de Jair Bolsonaro? Boa pergunta. Não? Qual é a situação mental atual de Jair Bolsonaro? Será que Jair Bolsonaro, aliás, está em suas plenas capacidades mentais? Há suspeita sobre isso. Há suspeita sobre isso. Há vários episódios que chamam a atenção a esse respeito. Pode ser que Michelle tenha agido já com uma situação na qual Jair Bolsonaro não detém mais, como antes, as rédeas da família. E, portanto, ela teria se sentido livre para atuar com mais autonomia. São informações que em algum momento vão vazar, mas, claro, que isso representou um dano a Flávio Bolsonaro e que está obrigando Flávio Bolsonaro a tentar recompor sua relação com Michelle. Michelle, se o objetivo dela era rearticular a correlação de forças no interior do bolsonarismo, ela está conseguindo. Se o objetivo dela é substituir Flávio, eu acho muito mais difícil. Mas rearticular forças no interior do bolsonarismo, acho que ela está conseguindo. Por exemplo, já se fala de candidaturas a vice de Flávio Bolsonaro de nomes vinculados a Michelle.
né, de nomes vinculados a Michele. Já há uma certa reorganização para que a Michele possa ter um maior protagonismo. Se essa foi a intenção dela, ela está conseguindo, provocando danos. Agora, novamente, essa pesquisa do BTG Nexus, ela aponta que ela também repercute o vídeo da Michele, né, pela data. 26 a 28 repercute. Também não provocou maiores danos a Flávio Bolsonaro. Né? Está difícil provocar danos. Eu digo, a coraça criada ao redor dos dois polos, ela é grossa. Há um escudo. Não vai ter bala de prata. Não vai ter nada que potencialmente ou provavelmente não vai haver nada que desestabilize candidaturas. Eu acho, por fim, Davi, eu vou dizer aqui uma coisa que eu digo isso considerando que a campanha oficial do presidente Lula sabe disso muito bem. Deve-se evitar, por conta das características dessa eleição, eu acho que isso deve ser evitado em todas as eleições, mas campanhas do tipo vamos vencer no primeiro turno, Lula vencerá no primeiro turno é que a batalha... Isso não é uma boa campanha, porque ela gera frustração. Se ela se massifica, gera frustração. E nós, a presidenta Dilma, em uma oportunidade, o presidente Lula, em outra, ambos tiveram situações claudicantes no segundo turno, porque a expectativa da base petista era de vitória no primeiro turno. A frustração que isso gera, a paralisia que isso gera entre o primeiro e o segundo turno, quando essa expectativa não se cumpre, ela é enorme. Então, isso devia sumir do horizonte da campanha do presidente Lula, sumir do horizonte da militância. Esse tipo de campanha, vamos vencer no primeiro turno, ela não serve para nada. Ela é uma campanha baseada em falso prognóstico. Não é? E gera uma frustração quando não se vence no primeiro turno. Isso é um cuidado que a campanha tem tomado. A campanha do presidente Lula em nenhum momento falará em vitória no primeiro turno. Porque a experiência já ensina isso. A questão é vencer as eleições. Não é fazer previsão de que vai vencer no primeiro turno. Isso não ajuda a campanha. Muito bom. Queria entrar aqui em outro assunto, né? A gente não tem muito tempo, mas Irã e Estados Unidos suspendem ataques e retomam negociações no Golfo. Suspende, retoma, suspende, retoma, suspende, retoma. A gente fica até difícil de acompanhar. E eu queria que você comentasse essa questão de Irã e Estados Unidos e, enfim, essa suspensão agora e essa tensão após esses ataques mútuos, e também você se manifestou no seu X sobre as condições injustas em que o Irã foi eliminado da Copa dos Estados Unidos, né? Porque futebol e política e geopolítica tem tudo a ver, né, Breno? Olha, essa tensão entre Estados Unidos e Irã, ela vai se manter. O acordo de paz, o memorando para o entendimento, por enquanto nós temos um memorando para o entendimento, ele é instável, porque os Estados Unidos tentam desestabilizar esse memorando o tempo todo. Por quê? Porque é um memorando muito desfavorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que aceitar esse memorando para tentar normalizar o trânsito de barcos petroleiros pelo Estreito de Hormuz e reduzir o preço dos barris do petróleo para reduzir a inflação dentro dos Estados Unidos e dos demais países do Ocidente. Essa é a questão central. E é um acordo pelo qual o Irã sai muito mais forte da guerra do que nela entrou. Então, os Estados Unidos tentam sabotar de todas as formas esse acordo. E o Irã reage, o Irã mostra que não vai se ajoelhar. Ou seja, que a cada arremetida dos Estados Unidos contra os interesses da República Islâmica, a resposta será imediata e dura. Não é? Então, você vai ter essa instabilidade permanente. Além do que, Estados Unidos não consegue controlar o seu cachorro louco, que é Israel. Israel continua atacando no Líbano, continua atacando no sul do Líbano. E isso
é uma ofensa ao memorando de entendimento, porque o memorando de entendimento inclui o Líbano no cessar-fogo. Tá? Então, o Irã vai reagir em relação a isso. É muito instável. Né? Há um acordo de paz entre Líbano, Israel e Estados Unidos, mas esse é um falso acordo, porque é um acordo do governo libanês, e o governo libanês não tem, ele não tem legitimidade sobre o conjunto do Líbano. Tá? Um terço do país, pelo menos, se vincula ao Hezbollah, vinculam-se aos muçulmanos xiitas, que não aceitam os termos em que esse acordo foi firmado, que é um acordo de vassalagem aos Estados Unidos e a Israel. Né? Então, também tem esse outro fator. Sobre a Copa do Mundo, claro, futebol e política, geopolítica e futebol extracampo tem tudo a ver. Uhum. Né? Houve um dinamitamento das condições de jogo do Irã. Né? O Irã foi submetido a uma condição totalmente desigual. Nenhuma outra seleção teve os empecilhos que teve o Irã. O Irã teve vários vistos negados da sua comissão técnica. Então, isso traz um enorme prejuízo, né? Porque, de repente, o massagista tem que virar roupeiro, Uhum. né? O técnico tem que cuidar de problemas administrativos, porque a equipe de apoio deles foi muito reduzida pela limitação de vistos. O Irã teve que fazer suas viagens a jogos nos Estados Unidos, teve que fazer as viagens no próprio dia, não pôde ir antes, não pôde se aclimatar, não pôde se preparar na cidade em que iria jogar. Há uma série de limitações que o Irã sofreu. A FIFA não garantiu a igualdade de oportunidades na Copa do Mundo no que se refere ao Irã. A FIFA se ajoelhou, se dobrou aos Estados Unidos e não defendeu a seleção do Irã, não defendeu os direitos da seleção do Irã em ter condições de igualdade na disputa. Né? Essa é a realidade, né? Que nós temos pela frente, que nós tivemos, perdão. E isso interferiu, evidentemente, na capacidade esportiva do Irã. Ainda assim, o Irã sai invicto da Copa, né? Ele empatou 3 jogos, teve por um fio de cabelo a possibilidade de se classificar quando a Argélia estava vencendo por 3-2 a Áustria empatou no último minuto de prorrogação, empatou 50 minutos do segundo tempo. Eu assisti esse jogo na noite de sábado para domingo, enfim, e foi desclassificado. Bom, deixa eu agradecer aqui o Cláudio Alves, que mandou o superchat para a gente. Concorda quase certo que haverá segundo turno. Saúde não depende da idade, mandou também. Enquanto a mídia estiver na mão de sionistas, o povo votará errado. Carlos César, obrigada, Carlos, está sempre aqui. Não acredito que uma pessoa seja de esquerda e vira o disco. É questão de interesse, é quando a gente falava lá do Marco Rubio. Breno, para a gente finalizar, já vou trazer aqui a sua programação, mas só uma palavrinha sobre, enfim, a tragédia lá na Venezuela, né? A Delcy Rodrigues anunciando que a operação de resgate de sobreviventes continua, tem que continuar mesmo, né? Muitos mortos e muitos desaparecidos, e você se manifestou dizendo que, falando da cobertura jornalística sobre o terremoto na Venezuela. Então, passo para você, se quiser fazer um comentário, e a gente, então, trazer a sua programação dessa semana. Não, basicamente o que se passa é que a imprensa ocidental, ou boa parte da imprensa ocidental, de uma maneira oportunista, antijornalística, tenta utilizar a tragédia do terremoto para desgastar o governo chavista, para responsabilizar o chavismo pelas consequências do terremoto, o que é uma barbaridade. Ou seja, nenhum governo da face da Terra pode ser responsabilizado por uma catástrofe natural. Né? Seria a mesma coisa que sairmos responsabilizando os governos europeus pela onda de calor que já matou milhares de pessoas na Europa. Você pode, em termos gerais, culpar os governos pelo aquecimento global, etc., mas como é que você responsabiliza governos por tragédias naturais?
você pode responsabilizar governos por não serem capazes de enfrentar a situação de emergência. O governo venezuelano está fazendo as tripas coração. Sua infraestrutura foi muito enfraquecida por 10 anos de bloqueio, de sanções. A Venezuela tem uma série de equipamentos, há uma série de equipamentos necessários para tragédias como essa, que a Venezuela não tem, porque os Estados Unidos não deixaram comprar durante 10 anos. Tá? Então, ela está se virando e fazendo o que é possível numa tragédia de dimensões bíblicas. Nós estamos falando de uma tragédia de dimensões bíblicas. A ONU calcula que 1/5 da população do país, 1/4 da população do país pode ter sido afetada pelo terremoto, entre mortos, feridos e desabrigados e deslocados. Quase 7 milhões de pessoas podem ter sido afetadas. Calcula-se que pode haver ainda cerca de 50 mil desaparecidos, o que pode levar o número de mortos a uma altura inacreditável. Né? O terremoto foi muito concentrado em La Guaira, que é um estado litorâneo, que é onde fica o aeroporto. Né? Eu conheço muito bem La Guaira, porque já fui muitas vezes à Venezuela, e o trajeto do aeroporto para Caracas, eu passo por toda aquela costa de La Guaira, se transformou numa faixa de Gaza, foi totalmente destruída pelo terremoto. Então, isso é um oportunismo safado de parte da imprensa, né? Com o objetivo de desgastar o chavismo e fortalecer a direita, de fortalecer Maria Corina Machado e outros setores da direita venezuelana. Esse foi o propósito do meu comentário no X, ou seja, denunciar essa situação na qual está envolvida também a imprensa brasileira. Perfeito. Breno, vamos lá, nossa programação do Opera Mundi dessa semana. Bora lá. Olha lá, ele vai entrevistar a Raquel Sherazade, figura polêmica. Agora às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho. E Cian Barbosa, que é sociólogo, Juliano Medeiros. O Cian Barbosa vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Ele vai falar sobre a conspiração Palantir, como atua essa empresa que vai ganhando destaque entre as grandes empresas de tecnologia de informação e como ela atua na constituição dos paradigmas ideológicos e políticos da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. Então, o tema do programa com Cian Barbosa amanhã às 11 horas é exatamente esse, a conspiração Palantir. O Juliano Medeiros está lançando um livro, Ideias para Renovar as Esquerdas. Vamos falar sobre o livro dele. O Juliano Medeiros também é pré-candidato a deputado federal aqui em São Paulo pelo PSOL. O Tiago Ávila, vocês acabaram de entrevistar, eu vou entrevistá-lo na quinta-feira às 11 horas, e sobre a estratégia de Israel no Oriente Médio, vamos entrevistar o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL, da Federação Árabe Palestina, e também ele, pré-candidato a deputado federal no Paraná. Né? Então, essa é a agenda de entrevistas dos 20 minutos. No domingo, às 11 horas da manhã, domingo, dia 5 de julho, o programa provavelmente vai ser sobre as reformas em Cuba. As reformas que foram feitas recentemente em Cuba, reformas econômicas que foram feitas em Cuba, vou explicar essas reformas. Né? Então, essa é a programação que nós temos para essa semana, Daphne. Maravilha. Obrigada, Breno. Bom dia para você. Bom trabalho aí no Opera Mundi. Te agradeço. Obrigado, Daphne. Uma boa segunda, uma boa semana para você também. E bom jogo. E bom jogo. O programa hoje às 10 da manhã. A entrevista com a Raquel Sherazade é hoje às 10 da manhã, para terminar ali por volta do meio-dia e pouquinho, para todo mundo ter tempo de almoçar e assistir o jogo e torcer para o Brasil. A seleção não é lá grande coisa, mas é a seleção brasileira. Vamos torcer por ela. Qual o placar? Você falou e já esqueci. 1-0. 1-0. Estou apostando em 2. Tá bom, Breno. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau. Muito bem, gente. Vamos trazer